Demos a partida em Cachoeirinha, rumo ao litoral gaúcho, com a promessa de uma aventura inesquecível pela Estrada do Mar. Acompanhe no mapa cada quilômetro desta jornada inicial, onde o primeiro destino será o pedágio de Gravataí na Freeway, até cruzarmos a Cancela. Embarque agora e vem com a gente, a viagem já começou. Bem-vindo a mais uma viagem pelas belezas e histórias do Rio Grande do Sul. Hoje compartilhamos contigo a nossa partida de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, após um encontro marcante e valioso com amigos gaúchos que a vida nos trouxe em forma de família, porque é assim que os recebemos como se fossem nossos. Uma amizade de décadas que começou em Campinas, quando ainda morávamos por lá. Por conta do trabalho, eles se tornaram nossos vizinhos e foi ali que tudo começou, o encontro daqueles que duram para sempre. É muito bom poder deixar registrados momentos de alegria que aquecem o coração e são acolhidos na alma. Fiquem bem, amigos. Até a próxima! O destino final que colocamos no GPS será Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E queremos conhecer a famosa Estrada do Mar, em Osório, e poder atravessar a divisa do estado com Santa Catarina pela ponte do rio Mampituba, mas não na BR-101, pois essa já temos inúmeros conteúdos. Dessa vez cruzaremos a divisa num cenário urbano entre Torres e Passo de Torres, no território catarinense. Mas neste primeiro momento, para que o vídeo de quase 200 quilômetros não se estenda por várias horas, percorreremos pouco mais de 30 quilômetros até o pedágio de Gravataí na Freeway. Atenção, radar fixo, velocidade 40. Está chegando o momento em que deixaremos para trás como doces lembranças tudo o que vivemos nesses cantos tão especiais do nosso estado irmão, Rio Grande do Sul. Iniciamos hoje nossa partida com o coração já apertado de saudade, mas transbordando de gratidão, com a alma tocada pelas paisagens e pelos encontros que agora fazem parte de nós. Ao mesmo tempo, há um reconforto silencioso em retornar para casa. É no repouso do lar que nascem os próximos sonhos e novos caminhos começam a se desenhar. E se esta é a sua primeira jornada conosco, muito prazer. Somos Denise e Brito e a nossa paixão é desvendar a alma do sul do Brasil, compartilhando paisagens que inspiram e histórias que marcam, tudo com autenticidade e sem laços comerciais. Apenas com o sincero desejo de ter você a bordo dessa experiência. E se você já nos acompanha, nossa gratidão pelo carinho. É muito bom saber que está conosco nessa caminhada. Queremos que você se sinta parte integral da viagem. Por isso, cada trecho é registrado em alta definição, para que a sensação de estar aqui com a gente seja a mais real possível. Aproveitamos para te convidar a acompanhar toda a nossa expedição por Santa Catarina e Rio Grande do Sul que planejamos com carinho. Desde a nossa saída de casa, em Indaial, no coração do Vale Europeu Catarinense, até a chegada a Porto Alegre, passando pelas belezas da Serra Gaúcha. E a jornada não para por aqui. O link para a playlist completa está na descrição. Atenção, radar fixo, velocidade 40. Seguimos agora por uma importante avenida de Cachoeirinha. Poderíamos ter retornado e acessado diretamente a Freeway, mas o caminho já é conhecido, é familiar. Por isso decidimos ir um pouco mais adiante, porque logo à frente nos espera algo novo, a RS 118, também chamada de Rodovia Mário Quintana, um trecho inédito para nós.
E se há algo que essa jornada tem nos ensinado, é que vale a pena ir um pouco além, vale a pena descobrir sem pressa tudo que o Rio Grande do Sul ainda tem a nos mostrar. Cachoeirinha, uma cidade que carrega no nome e nas raízes um vínculo direto com a natureza e com o crescimento da região metropolitana de Porto Alegre. No passado era apenas uma área rural pertencente a Gravataí, com paisagens formadas por campos e pequenas propriedades. Mas a urbanização chegou rápido. O avanço populacional, aliado à busca por infraestrutura própria, resultou na emancipação do município em 15 de maio de 1966. O nome, Cachoeirinha, faz referência a uma pequena e antiga queda d'água que se localizava próximo ao rio Gravataí. A história recente de Cachoeirinha é marcada pela migração de famílias vindas da capital em busca de moradia mais acessível. Nas décadas de 70 e 80, a cidade começou a receber um número expressivo de novos moradores. Essa movimentação demográfica fez com que bairros inteiros fossem planejados e outros crescessem de maneira espontânea, moldando uma paisagem urbana diversa. Hoje, segundo o censo de 2022, Cachoeirinha conta com cerca de 130 mil cachoeirinhenses. E mesmo com esse número, mantém uma das maiores densidades populacionais do estado, com mais de 3.100 habitantes por quilômetro quadrado, o que evidencia a ocupação intensa de seu território relativamente pequeno. Chegamos à RS 118, que é uma rodovia estadual e conhecida oficialmente como Mário Quintana. É por ela que acessaremos a Freeway. Geograficamente, a cidade ocupa uma posição estratégica na malha urbana gaúcha. Faz divisa com Porto Alegre, Gravataí, Alvorada e Esteio, conectando diversos polos econômicos da região. Essa posição favorece a mobilidade e torna a Cachoeirinha um ponto de passagem frequente para quem se desloca entre os municípios da Grande Porto Alegre. A Freeway, oficialmente BR-290, é a principal rodovia que corta seu território. É por ela que seguiremos neste trecho, a caminho do litoral gaúcho. Mas essa mesma via serve diariamente ao transporte de cargas, ônibus metropolitanos e ao fluxo intenso de quem mora aqui e trabalha na capital. Além disso, Cachoeirinha está a uma curta distância do Aeroporto Internacional Salgado Filho, um total de 11 quilômetros, algo em torno de menos que 15 minutos. A cidade também se destaca pelo seu perfil produtivo. O município possui um distrito industrial consolidado que abriga empresas dos setores metalúrgico, plástico, logístico e químico. Esse parque industrial gera milhares de empregos e contribui diretamente com a economia local e regional.
Empresas de médio e grande porte operam aqui em galpões modernos com fácil acesso à Freeway e à BR-116, o que favorece a distribuição de produtos para dentro e fora do estado. Além da indústria, o comércio é um dos pilares econômicos da cidade. Apesar do perfil urbano intenso, a cidade preserva espaços voltados ao lazer e à cultura. Um dos principais é o Parque Municipal Tancredo Neves, conhecido por suas áreas verdes, pistas de caminhada e espaço para eventos comunitários. O parque é um dos principais pontos de encontro da população, funcionando como uma espécie de pulmão verde em meio à urbanização. A cidade também possui iniciativas culturais próprias, como festivais de músicas, encontros de danças folclóricas e celebrações religiosas que atraem moradores de toda a região. Mesmo sem ter um centro histórico muito antigo, Cachoeirinha construiu sua identidade a partir da diversidade de seus habitantes e da conexão direta com Porto Alegre, o que influencia costumes, sotaques e até hábitos alimentares. O crescimento acelerado também trouxe desafios típicos das grandes cidades. O adensamento urbano, por exemplo, pressiona os serviços públicos e exige planejamento constante para garantir infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida. O futuro de Cachoeirinha depende do equilíbrio entre o crescimento urbano, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, um desafio comum às cidades metropolitanas do país. Gravataí nos recebe com o vigor de quem carrega séculos de história e o dinamismo de uma cidade em constante transformação. Seu nome vem do rio que a atravessa, o rio Gravataí, e por sua vez da palavra indígena Caraguataí, que remete a uma planta típica da região, semelhante ao gravatá, ou a bromélia, como é mais conhecida. Essa herança indígena marca o início de uma trajetória que se fortaleceu a partir do século XVIII, quando começaram a chegar os primeiros colonizadores portugueses e açorianos, moldando os contornos de uma nova comunidade. Hoje, Gravataí é uma das principais cidades da região metropolitana de Porto Alegre, com mais de 280 mil gravataienses, segundo o censo de 2022. Sua economia é robusta e diversificada, com forte presença da indústria automotiva, metalúrgica e de tecnologia. A cidade abriga um dos mais importantes polos industriais do estado, com destaque para o complexo industrial da General Motors, um motor de desenvolvimento que impulsiona empregos e movimenta a região.
Mas Gravataí não é feita só de fábricas e produções. Ela também preserva o seu lado mais sereno, como as áreas verdes do Parque dos Anjos e iniciativas de preservação do ecossistema do Rio Gravataí, vital para a vida ambiental da região, ainda que ameaçado pela urbanização e pela poluição. É uma cidade que pulsa entre o passado e o futuro, entre a natureza e o concreto. Um lugar que se revela aos poucos, que se conecta com a capital e ao mesmo tempo guarda uma identidade própria, firme, acolhedora e resiliente. E para nós, cruzar seu território é mais do que um deslocamento, é testemunhar, ainda que brevemente, a grandeza de uma complexidade de uma cidade que segue em movimento, mas que ainda carrega ecos de suas origens. Este trecho em obras já nos indica que estamos nos aproximando da Freeway. Enfim, a Freeway. E este mesmo trevo dá acesso a cidades como Gramado e Novo Hamburgo, já que a RS 118 se conecta com a BR 116 em Sapucaia do Sul. Quando chegamos a Porto Alegre pela rodovia do Parque, passamos bem próximo a esse entroncamento, pois assim que deixamos a BR 116, mais adiante estava o acesso a 118. Neste ponto, vemos como cada rota se encontra e como tudo se conecta neste grande mapa gaúcho em movimento.
É assim que o Rio Grande do Sul se revela, uma malha viva de estradas que aproximam destinos e memórias. Tudo se encaixa, tudo converge, cada quilômetro nos mostra que nenhuma estrada está sozinha. Cada via leva a outra. Afinal, viajar é conectar. Seguimos em frente até a praça de pedágio para conferirmos o valor da tarifa aqui na Freeway, na região metropolitana de Porto Alegre. Atenção, radar fixo, velocidade 110.
Encerramos por aqui mais um capítulo da nossa jornada, que hoje começou em Cachoeirinha. Na sequência, descobrimos um novo trecho da RS 118 que nos trouxe até a Freeway, essa via que conecta histórias e destinos. E com isso visitamos simbolicamente a cidade de Gravataí. Chegamos à praça de pedágio. Para veículos de passeio, a tarifa é de R$ 5,50 e para motos, R$ 2,75. No próximo episódio, seguiremos pela BR-290 até Osório, onde iniciaremos nossa travessia pela encantadora Estrada do Mar, margeando o litoral até a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa será a rota do nosso retorno para casa, mas como tem sido em toda essa viagem, cada quilômetro será vivido com calma, atenção e coração aberto, com a certeza de que você nos fará companhia por todo o trajeto. Esperamos que essa viagem tenha sido muito agradável. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve!